Mas vamos lá. O tema da nossa mensagem hoje, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem vivido em tempos, às vezes, tão sombrios, né? Onde você olha e o que você escuta são pessoas desesperadas, pessoas com tantos problemas, com tantas dificuldades. Ontem eu estava até, né, às vezes você escuta tanta coisa assim, eu acho que era até no nosso grupo do GC, que as pessoas diziam assim, ai meu Deus, o negócio está pegando, a outra falou assim, ai, está tão difícil. E realmente está tão difícil. Essa semana ou semana passada, mais 2 pastores suicidaram. Aí quando você olha para essas situações, você fala assim, meu Deus, aonde nós vamos chegar com tudo isso? Parece que o negócio está afunilando. Foi feita uma pesquisa que hoje a segunda causa de morte entre os adolescentes é suicídio. Só perde para acidente de trânsito. Você já pensou? Só perde para acidente de trânsito. Então as pessoas estão cada vez mais desesperadas, mais angustiadas, sem entender e compreender que há um propósito em meio à dor. A palavra de Deus fala que em tudo há um propósito, mesmo em meio à dor. Todas as coisas, cada lágrima sua, cada desespero, todas as coisas cooperam para o seu bem. E em cima disso, eu queria conversar um pouco com vocês essa noite. E o tema é o seguinte: persevere nos dias maus e os seus olhos contemplarão as promessas do Senhor. Se você permanecer firme durante a tempestade, durante as dificuldades, os teus olhos contemplarão cada promessa se cumprindo na sua vida. E eu queria ler com você um versículo que eu gosto muito, e sempre que eu estou passando por um momento difícil, e às vezes a gente parece laranja quando está sendo espremida, assim, né, naquele espremedor. Você tosse, e ela vai sendo esmagada. E às vezes nós estamos dessa forma. E sempre que eu estou tão angustiada, eu me lembro desse verso de Provérbios 17:3, que fala o seguinte: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Uau! Mas quando nós somos provados pelo fogo? E é interessante como o Senhor nos compara aqui com o ouro e com a prata. Eu escutei uma vez, eu sou muito ministrada assistindo as coisas, sabe? E eu não sei se alguém aqui assistiu aquela minissérie que teve do rei Davi. E eu me lembro que na cena final do rei Davi, eu até chorei. No momento que Natã se despedia ali, Davi velho já, e Natã conversando com Davi, e Natã citou justamente esse versículo aqui para Davi na minissérie. E Natã dizia para Davi, Davi, sabe por quê que nós somos comparados ao ouro? Porque o ouro, para ser refinado, ele precisa passar por um processo tão intenso. E naquele primeiro processo, o ouro ele precisa ser derretido em alta temperatura. Só que essa temperatura é o tempo todo cuidada e vigiada pelo ourive, porque ele não pode perder o tempo certo, porque senão ele perde totalmente aquele ouro. Aquele ouro ele precisa ser derretido para que ele possa ser refinado. Mas os olhos do ourive estão o tempo todo ali. As mãos do ourive estão o tempo todo cuidando para que a temperatura não se perca. Aí Davi perguntou para ele o seguinte, para Natã: e como é que o ourive sabe que aquele ouro está no ponto certo? Que chegou ao ponto exato da refinaria? E Natã olha para ele e fala assim: quando o ourive olha para aquela peça
e ele consegue ver a sua imagem refletida naquela peça. E é a mesma coisa que o Senhor faz conosco. Por tantas vezes nós precisamos entrar nesse fogo ardente. Por quantas vezes nós, como uma pepita de ouro e uma pepita... Você já viu uma pepita como é que é, sem forma? Não tem beleza numa pepita. Quantas vezes nós somos como uma pepita de ouro, sem beleza alguma, sem forma alguma, cheios de problemas, cheios de cicatrizes, cheios de tanta porcaria, de tantas imundícies que nós carregamos durante uma caminhada na nossa alma, na nossa vida, cheio de manchas. E nós precisamos ser refinados pelo Senhor. Mas ser refinado causa dor. Ah, mas como dói ser refinado. Mas sabe o que é o fantástico de tudo isso? Para que o Senhor possa te refinar ali, Ele precisa, como aquele ouro, te derreter e você passar por um calor tão imenso. Mas as mãos do Senhor vão estar ali com você. Os olhos do Senhor estão aí com você nesse momento que você talvez ache tão desesperador. Nesse momento que talvez você ache tão difícil, que você fala assim, meu Deus, isso não vai passar mais. Não, eu já estou nesse processo há muito tempo. Nossa, Fabiana, eu já não sei nem se eu vou aguentar mais, eu não sei nem se eu vou ter forças, porque durante quanto tempo eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade, e às vezes me dá vontade de desistir de tudo, e parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está olhando para mim, parece que Deus não conhece a minha angústia. Mas deixa eu te falar, olha o que diz em 2 Pedro 3, 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus, Ele nunca atrasa. Ele tem o seu tempo, os dias para Ele não são contados como os nossos. Aquilo que para você parece longos 5 anos, longos 10 anos, longos 15 anos. A palavra de Deus para ele, fala que para Ele um dia é como 1000 anos. E Ele vê todas as coisas e Ele está ali com você. No verso 1 Pedro 1,7 fala o seguinte: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Você já pensou? A nossa fé precisa ser provada constantemente. Constantemente. E o Senhor precisa testificar se realmente a fé aí no seu coração. Se realmente você crê. E nós só sabemos, eu costumo dizer que nós só nos conhecemos em meio à situação. Esse negócio de você falar assim, não, eu sei que eu posso vencer aquela determinada situação. Eu sei que eu posso resistir àquele pecado. E aquele pecado ali não me pega, não. Ali, naquela cilada ali, mas eu não caio de jeito nenhum. Tem pessoas que são assim. E deixa eu te falar uma coisa. Nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Você não conhece a sua reação. Você só sabe a reação que você vai ter diante da situação. Na viagem que eu fiz agora, eu estava contando para um grupo que estava lá, de um assalto que teve lá em casa. E, gente, foi tão interessante que quando esses bandidos entraram lá em casa, que me colocaram sentada numa cama, eu sentei
essa minha perna com esse meu braço ficou assim, ó. Eu não conseguia parar. Aí ele olhava para mim e falava assim: para com isso, que graça é essa? Que graça é essa? E meu braço e minha perna, eu queria parar e ela não parava, ela ficava assim. Eu nunca imaginei que um dia, se eu fosse assaltada, minha perna e meu braço ia perder o controle. Mas a gente não sabe a reação que nós vamos ter diante às circunstâncias. Mas o Senhor sabe, porque Ele nos conhece, além do que nós mesmos nos conhecemos. Eu acho tão fantástico quando Ele fala para Pedro: Pedro, você vai me trair. E Pedro fala assim: eu? Mas de jeito nenhum, hipótese nenhuma eu posso te trair, Senhor. Eu jamais vou te trair. Pedro, você vai me trair. Eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu jamais te trairia. E passa exatamente depois, Pedro trai exatamente como Jesus falou, no cantar do galo. Ele, por 3 vezes, traiu Jesus. Nem Pedro se conhecia. E é por isso que Jesus nos fala: eu preciso provar a sua fé. Eu preciso saber qual é o seu limite. Até onde você vai? Lembra de um programa que tinha na Globo, No Limite? No Limite, passava depois do Fantástico, coisas absurdas. E as pessoas faziam. E nós passamos por certas provações que o Senhor quer saber se realmente nós temos fé para poder atravessar, para poder passar, para poder chegar aonde Ele necessita que nós cheguemos. Zacarias 13:9 fala o seguinte: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se aprova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: ó Senhor, é o meu Deus. Você sabia que são nas dificuldades que nós realmente conhecemos o Senhor? São nas dificuldades que nós conhecemos Deus como o nosso Deus. Eu oro muito ao Senhor e peço que os meus filhos conheçam Ele como Deus deles, porque até então é o Deus do pai dele, é o Deus da mãe deles, porque eles não tiveram experiência real ainda com o Senhor. Eles não tiveram a experiência particular deles com Deus. Enquanto eles não tiverem essa experiência que vai marcar a vida deles, que vai marcar a história deles, eles não vão conseguir abrir os lábios e dizer: é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Principalmente os meus meninos que não tiveram escolha, que nasceram num lar cristão. Porque quando eu vim do mundo, eu vim lá de fora, eu escolhi, com 23 anos, dizer: Senhor, eu te quero. Eu escolhi dizer sim. Quando uma pessoa nasce num lar cristão, ela é privilegiada. Mas ela não consegue ver isso, ela não consegue entender isso. Então ela quer conhecer as outras coisas, conhecer aquilo que vai além dos olhos do que aquilo que ela conheceu. E enquanto essa pessoa não tiver a experiência dela, ela não vai conhecer Deus como o Senhor dela, como o Salvador dela. E eu queria, em cima dessa palavra, falar com você rapidamente sobre um rapaz que, tão novo, precisou passar pelo fogo. Ele precisou passar por esse momento de refinamento para que os planos e as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. E esse rapaz é José, que foi arrancado do seio da sua família com 17 anos de idade. E José talvez aqui conhecia Deus como Deus de Abraão, Deus de Jacó. Não era talvez o Deus dele, da intimidade dele. Ele conhecia Deus pelo que o pai dele falava, pelas experiências do pai, pelas experiências do avô. Mas até então, talvez
José ainda não tinha tido uma experiência real e viva com esse Deus. E a palavra de Deus fala que José vivia cercado de mimo, de amor, porque ele era o filho predileto de Jacó. Era um filho, e a palavra é tão clara, né? Eu acho isso tão forte na palavra, porque nós que somos pais, nós sabemos que não há um filho que você ame mais do que o outro. Mas aqui a palavra de Deus fala que Jacó amava mais a José do que os outros. E eu acho forte essa palavra. Jacó amava mais a José, porque José era o filho da sua juventude. Então, com certeza, José era cercado de mimos por esse pai. Era o caçulinha. Era o filho da sua juventude, aquele filho que ele mais amava. E a palavra de Deus fala que José era criado nesse meio e ele gerou no coração dos irmãos inveja. E, consequentemente, raiva. Porque a inveja, ela faz isso, ela faz com que o outro sinta raiva daquilo que você conquistou, daquilo que você tem, porque a pessoa não consegue aceitar. E aqueles irmãos não estavam tão errados, porque o pai agia de forma errada. O pai não teve sabedoria para administrar aquela situação e fez com que gerasse no coração daqueles irmãos do José uma ferida que foi aberta. E eles pegaram raiva, abuso de José. E a palavra de Deus fala que o pai ainda dizia para José: José, vai lá no campo. Olha lá o que os teus irmãos estão fazendo e vem me falar. José ainda era o fofoqueiro da família, que ia lá, olhava e voltava e dizia assim: pai, é o seguinte, meus irmãos não têm boa fama em meio aí o povo não. O povo não fala boa coisa. Você já viu o irmão em casa como é que é? Né? Que um quer chantagear o outro, um quer falar do outro, um quer ser favorecido em cima da desgraça do outro. E a palavra de Deus fala que José chegou e contava para o seu pai, e isso criava mais ira ainda entre esses irmãos. Até que um belo dia José chega naqueles irmãos, e provavelmente no café da manhã, onde estava todo mundo reunido, e José chega para eles e fala assim: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho, eu sonhei que havia muitos fechos, e o meu fecho era bem grande, e os de vocês se prostravam diante de mim. E esses irmãos ficaram mais indignados ainda. Se vem cá, quer dizer que você vai mandar em nós? Quer dizer que você vai ser maior sobre nós, sendo você o caçula? Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Maior foi a indignação, pela falta de sabedoria de José e talvez pela imaturidade de José. Até que chega um dia, estão os irmãos lá no campo, Jacó manda José ir atrás desses irmãos, e a palavra de Deus fala que ali eles armaram contra José e pensaram em matar aquele irmão. Pela intervenção de um dos irmãos, que falou assim: não vamos matar ele não, ele é nosso irmão. Como é que a gente vai matar ele? Não, vamos só dar um castigo, vamos jogar ele aqui nesse poço. E jogaram José ali naquele poço. Em meio ao desespero de José, passou naquele momento uma caravana, eles resolveram vender José como escravo e dar José como morto perante o seu pai. Daí começa uma saga amarga e triste na vida de José. De repente a vida de José é transformada. Você já viu que a nossa vida às vezes é assim? Tudo vai bem? Está tudo certo, eu sou filho amado. Está tudo certo, meu pai deu uma túnica para mim. Me deu uma túnica colorida que deu só para mim, nenhum dos meus irmãos tem, nem o primogênito tem, eu sou o caçula e eu tenho essa túnica. Alguns estudiosos dizem que essa túnica nos dias de hoje é como se fosse o valor de um carro, de tão rara e preciosa que era. E José ganhou aquela túnica. De repente é como se a vida de José virasse de cabeça para baixo. Você já sentiu isso? Tudo vai bem. De repente é como se uma tempestade tivesse adentrado a sua casa. É como se alguém tivesse deixado uma janela aberta e aquela ventaninha começa a adentrar e começa a derrubar tudo, começa a destruir tudo. É igual aqueles tsunamis que a gente vê na televisão, que por onde vai passando, pelas plantações, pelas aldeias, pelas casas, tudo vai destruindo. Destrói os teus sonhos, destrói os teus planos, destrói as tuas esperanças de amanhã.
E foi assim que José se viu desesperado, sendo levado cativo, sendo levado como escravo. Eu fico imaginando ele pedindo socorro para os irmãos. Aquele olhar desesperador para os irmãos: não façam isso comigo, não deixem que eles me levem, eu sou irmão de vocês. E aquelas pessoas, você já viu que às vezes você está assim pedindo socorro desesperado para as pessoas que estão do seu lado e as pessoas não veem ou não se importam, e você fala assim: a dor é só minha, eu tenho que me virar com ela porque ela é só minha. E geralmente é assim, a dor quem sente, só sabe o peso dela quem sente, só sabe o valor dela quem sente. A angústia é só de quem sente, quem está do lado não consegue mensurar o tamanho da dor. E a palavra de Deus fala que ele foi vendido como escravo e chegou na casa de um homem chamado Potifar. E foi trabalhar com Potifar. Aí nós chegamos no versículo, lá em Gênesis 39:2, fala o seguinte: que o Senhor estava com José. E José foi um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Mas se o Senhor estava com José, como é que José foi parar nesse poço? Como é que pode o negócio? Não faz sentido, não é? Se o Senhor estava com José, como é que José foi vendido como escravo? Como é que o Senhor permitiu isso? Se o Senhor estava com José, como é que José pôde ter sido arrancado do seio da sua casa, da sua família, onde ele tinha toda a mordomia, e foi trabalhar como servo na casa de Potifar? Você vê que as coisas, por muitas vezes, não faz sentido em nossa vida. E talvez você se questione: se o Senhor é comigo, por que eu estou passando isso aqui? Se o Senhor é comigo, por que Ele tem permitido essa dor acontecer na minha vida? Se o Senhor é comigo, por que essa doença tem se alastrado, tem entrado? Se o Senhor é comigo, por que por muitas vezes esse vício tem dominado e eu não tenho tido forças contra ele? Se o Senhor é comigo, por que na minha casa há uma bagunça tão grande? Há tanta confusão? E a separação e o divórcio têm batido na porta da minha casa? Se o Senhor é comigo, por que o Senhor tem permitido a gente passar tanta necessidade financeira? A gente tem orado tanto, a gente tem buscado tanto, tem clamado. Onde que está o Senhor que não tem visto tantas essas coisas acontecerem? E a palavra de Deus fala que o Senhor estava com José. Eita, e tanta coisa ruim aconteceu com José nesse período. Só que aí a palavra de Deus fala que ele chegou na casa de Potifar e o Senhor começou a prosperar tudo que José tocava. Tudo. A casa. Gente, é tão forte esse versículo, eu não sei se eu coloquei aqui. Mas você vai ler a história em Gênesis, a história de José, a partir do 37 em diante, que fala que a casa de Potifar se tornou abençoada por causa da presença de José. E sabe o que Deus ministrou no meu coração quando eu estava lendo isso? Às vezes a pessoa está passando uma situação financeira tão difícil, aparece uma porta de emprego, e a pessoa fala assim: eu não vou trabalhar ali não, sou ímpio. O que eu vou fazer ali? Deus o livre, aquela empresa ali é só de ímpio, não é lugar para mim não. Ei, a sua vida, a presença de Jesus em você vai abençoar aquele lugar por causa da sua presença. Sabe, aquela faculdade, aquela sala de aula, aquela turma tão maluca, tão sem noção, é assim que o jovem fala, né? Tão pesado, dá pesado. Você pode ter amizade com ele, sim, porque a sua vida vai ser usada por Deus para abençoar a vida deles, para mudar a direção deles, para tocar no coração deles. Isso é tão forte. José vinha de um caminho de choro, de lamento, de tristeza. Mas a vida de José na casa de Potifar fez com que Potifar fosse abençoado. Fez com que a casa de Potifar fosse provida, fosse próspera e que multiplicasse todas as coisas ali. Uau, chegou a bonança na vida de José.
Ai, graças a Deus, chegou a paz. Ele foi colocado sobre tudo. Potifar, ele ganhou o coração de Potifar. Agora Deus está com José. Agora está tudo certo, as coisas estão fluindo. Estão fluindo, porque agora ele está comandando tudo, ele está direcionando tudo. Ai, a paz chegou. A paz chegou. E tem aqueles momentos que a gente pensa assim, né? Ai, o refrigério chegou. Graças a Deus, Deus ouviu o meu clamor e a tempestade está passando. Só que de repente, a bendita mulher de Potifar se engraça com José. A palavra de Deus fala que José era um rapaz muito formoso, muito belo aos olhos, vistoso aos olhos. E ela colocou os olhos sobre José, se apaixonou pelo José, e ela tentou seduzir José. Talvez, se ele tivesse caído, você diria assim, poxa, com razão, vamos dar um desconto, olha o que esse menino passou, olha por tantas circunstâncias difíceis que esse menino passou, coitado, ele caiu, mas estava tão sozinho, estava tão sem esperança, tão sem perspectiva, tadinho. Às vezes a gente olha para o pecado do outro e fala assim, coitado, tadinho, ele caiu porque a situação que ele se encontra. Às vezes ele não teve nem saída, às vezes ele não sabia nem o que fazer, como fazer. Mas a palavra de Deus fala que José permaneceu firme ao Senhor. Ele não se rendeu. Ele não se rendeu. Isso faz me lembrar, sabe de quê? De Paulo. Lá em Atos 25:11, eu vou ler para vocês. Atos 25:11, fala o seguinte, Paulo dizendo, se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Sabe o que é você se olhar no espelho e saber, olhar no espelho e falar assim, ei, ninguém pode me acusar não. Porque Paulo foi claro, se é verdade o que me acusam, tudo bem, eu não tenho direito, eu perco o meu direito, que me matem. Mas, se não há verdade nisso, me levem, que eu preciso ser solto, eu preciso questionar. E não há nada mais maravilhoso do que você poder olhar no espelho e você falar assim, ei, eu tenho uma vida digna. Eu tenho uma vida em que eu tenho resistido e apesar das dificuldades eu tenho sido fiel. Apesar das dificuldades eu tenho me mantido firme. Eu não estou dizendo que nós não vamos pecar, porque, gente, deixa eu te falar uma coisa, nossa natureza é pecaminosa. Mas não é porque nós temos a natureza pecaminosa que nós vamos escolher viver a prática do pecado. O Senhor nos chamou não para ser pecadores, mas adoradores. E a prática que nós precisamos todos os dias exercitar em nossa vida é a prática da santidade. E é nesses momentos de dificuldade, sabia, que você vai ser provado o seu caráter. É nesses momentos de adversidades que mais você é provado pelo ouro, pelo fogo. É aí que o Senhor está vendo a sua reação. Como você vai suportar? Como você vai lidar com essa situação? De que forma você tem agido diante dessa situação? Muitas pessoas é aí que têm desistido. Muitas pessoas é aí que têm entregue os pontos. Está dando tudo errado mesmo. Quer saber? Muitas pessoas têm caído nesses momentos porque não têm resistido até o fim. Mais dificuldade do que Paulo passou, gente. Mais pressão do que Paulo passou. Há homem que foi mais refinado como esse Paulo. Que homem que foi refinado como ele. Ele passou provações tremendas. Mas mesmo assim, a palavra de Deus fala que ele chegou no final e fala assim, eu guardei a minha fé.
Eu guardei a minha fé. Eu combati o combate que eu tinha que combater. E foram muitos combates. Esse combate que você está vivendo agora não vai ser o primeiro e nem o último. Durante toda a nossa jornada, durante toda a nossa caminhada, muitos combates virão, muitos bombardeios virão, muitas lágrimas serão derramadas. Lembra? Carrega sua cruz até o final. Foi o que ele nos disse. Até o final, permaneça firme. Permaneça firme. E a palavra de Deus fala que depois que ele foi acusado pela mulher de Potifar, ele foi preso. Começa a saga de José novamente. José é lançado numa prisão. Um rapaz com coração puro. Um rapaz que tudo o que queria era ser fiel ao Deus que ele conheceu através da geração dos antepassados. Tudo que ele queria era se permanecer firme. E ele foi parar numa prisão. Mas mais uma vez, lá no versículo 39, 21, 39, 6, fala que o Senhor estava com José. Em todo o processo, o Senhor estava com José. Em todo esse processo que está acontecendo na sua vida, desde o início, o Senhor tem estado aí com você. É nesse processo que você vai crescer. É nesse processo que você vai ser aperfeiçoado. E a palavra de Deus fala que foi necessário José ir lá para aquela cadeia. Porque foi ali que ele conseguiu decifrar o sonho daquelas duas pessoas que estavam ali, um copeiro e um padeiro. Era um caminho para o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de José. E foi através dali que Faraó ouviu falar de José. Tirou José. José falou, decifrou o sonho de Faraó. E a palavra de Deus fala que Faraó, você já pensou? Quanto caminho de humilhação José passou e de repente José é honrado? Porque quando ele chega para Faraó, que ele fala assim, olha, o sonho é o seguinte, vem 7 anos de bonança aí, de muita fartura, mas vai vir 7 anos de muita escassez e fome também. Então, tudo que o Senhor quer falar com você é que durante esses 7 anos, guarde e estoque para os 7 anos de fome que virão. E coloque um homem com grande sabedoria para administrar tudo isso. E Faraó olha para José e fala assim, aonde eu vou encontrar esse homem, se não for em você? Uau! Caminho, sabe quantos anos? 13 anos. Ele tinha 17 anos quando tiraram ele de perto do pai. E ele tinha 30 anos quando foi colocado sobre governador do Egito. 13 anos se passaram. 13 anos de sofrimento. 13 anos que talvez ele poderia se sentir tão amargurado, né? Que eu fico olhando hoje, tem tanta gente que carrega tanta porcaria que eu fico impressionado. Tanta porcaria. Tudo é ferido por qualquer coisa. Se ofende por qualquer coisa. Meu Deus, eu fico pensando, esse menino tinha tudo para dar errado. Tinha tudo. E é colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito. Segundo homem. E quando ele tem a oportunidade de se vingar dos irmãos, eu sou o governador do Egito. Tá os irmãos tudo se prostrando lá diante. No momento dele rir. Né? Que o ser humano ama pisotear. Tem até uma música que diz aí, quando eu estiver por cima, como é a música mesmo? É o sabor do mel, né? Quando eu estiver no palco, gente, eu sou ruim para cantar, como é que... A letra, e você não me aplaudiu, não tem uma coisa assim? Quando eu estiver no palco e você não me aplaudiu, ai de você, ai de você. Mas a palavra de Deus fala que José, quando ele teve a oportunidade, ele foi bênção na vida dos irmãos dele. Ele abençoou a família dele, não só a família, mas a fidelidade de José a Deus causou bênção sobre toda a nação do Egito, que não era a nação do Senhor, não era o Israel do Senhor, mas Egito, não só a casa de
Potifar foi abençoada pela vida de José, mas uma nação foi abençoada pela fidelidade de um homem. Isso é tão fantástico. Tudo que nós precisamos hoje são de homens e mulheres fiéis ao Senhor. Fiéis, sabe, em toda situação, para que uma nação seja abençoada. Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, e que foi intervido diante do Senhor, o Senhor falou assim: se eu achar 5 justos, eu não destruo. Só 5 que eu preciso. E nós temos visto nações sendo destruídas, um povo amargurado. Na hora da ministração do louvor, eu estava orando para Deus: Senhor, se o Senhor pudesse subir nesse altar hoje, Jesus, o que o Senhor faria? Eu estava dizendo: Jesus, no seu tempo as pregações eram tão simples, o Senhor, por parábolas, de forma tão simples, o Senhor falava coisas tão profundas. Se o Senhor tivesse a oportunidade de subir nesse altar, o que o Senhor falaria para nós? O que nós precisamos ouvir? E o Espírito Santo estava ministrando no meu coração o seguinte, que hoje nós temos o Espírito Santo tão acessível, mas tão distante ao mesmo tempo. Tão acessível que aquele povo não tinha. Aquele povo do Antigo Testamento não tinha, mas eles parece que tinham mais vida. Lembra de Ana, que foi dada como embriagada quando ela orava e buscava o Senhor. Tão cheia que ela foi naquele lugar. E hoje nós temos o Espírito Santo tão disponível, mas tão distante de nós. Nós temos uma geração que tem o pão da vida, mas tão faminta de Deus. Sabe, diz que conhece, mas com tanta fome, porque está tão vazia. Vem nos cultos, mas todo mundo tão vazio. Nós temos hoje, a palavra de Deus fala que Ele tem água para que nós bebamos da fonte que jorra do trono de Deus, uma fonte de água viva. E o povo tão sedento porque não tem buscado beber dessa fonte. Um povo que tem se conformado, vir para os cultos a cada quarta-feira, a cada domingo, ir para casa. Chegar em casa, sua Bíblia não é aberta, o seu joelho não é dobrado, e as pessoas continuam tão distantes, tão vazias e tão secas de Deus. E é por isso que nós temos visto tantas pessoas tirando a vida, perdendo a esperança, perdendo a perspectiva, desistindo dos seus casamentos, dos seus filhos, das suas famílias, dos seus sonhos, porque não conhecem esse Deus verdadeiramente. Talvez se Jesus estivesse aqui essa noite, e Ele está, não fisicamente, mas a única coisa que Ele nos diria é isso: esqueça tudo e pegue o pão da vida que eu ofereci para vocês e coma desse pão. Procure beber de mim, porque a água que eu tenho para te dar, você não vai mais sentir sede, não vai sentir necessidade de mais nada. Ele está aqui, tudo que Ele quer fazer realmente parte da nossa vida. E nós temos trocado Ele por tantas coisas. Quando Jesus faz parte de nós, não há provação que nos separe dEle. Não há dificuldade que te faça, sabe, tentar retroceder. Não há. Jesus ali, próximo de ir para o Calvário, Ele falou assim: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas Ele sabia que era necessário que Ele morresse, como é necessário que nós possamos morrer todos os dias para nós mesmos, para as nossas vontades, que nós possamos morrer para que Ele viva em nós, para que verdadeiramente o reino de Deus tome lugar em nossas vidas, para que verdadeiramente tenha sentido a morte dEle e essa palavra. Que realmente o reino seja manifestado nos nossos dias.
nos nossos dias, sabe? Chega de igrejas cheias de pessoas, mas tão vazias, vazias da presença de Deus. Pessoas que estão na presença de Deus e não conseguem mais sentir nada, porque não buscam a face do Senhor verdadeiramente. Até quando nós vamos viver desse jeito? Até quando? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. É tempo de nós buscarmos o Senhor. Essa canção, ela fala o seguinte: quem já viveu, fica em pé no seu lugar. Quem já viveu no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Não consegue viver. Se você já teve essa experiência, se você já foi tocado por Ele, você sabe que nada mais vale a pena. Que vale a pena verdadeiramente nós abrirmos mão de tudo. Sabe, abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que nos separa dEle, abrir mão do orgulho, abrir mão da vaidade, por amor a Ele. Se Ele sabe que eu preciso mudar, e eu sei que eu preciso mudar, não por força, mas por amor a Ele, porque eu entendo que sem Ele realmente eu não posso viver. Eu queria que você fechasse os seus olhos enquanto essa canção fosse ministrada, que o Espírito Santo, não essa equipe de louvor, mas que o Espírito Santo possa ministrar profundamente no seu coração. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo,
conseguido pisar em outros lugares, se você tem conseguido viver outras práticas que não seja santidade, você nunca pisou verdadeiramente nos santos dos santos. Nunca pisou. Porque eu creio nisso. Quem já pisou não consegue. Não consegue viver uma vida de mentira, de engano, de pecado. Transformação verdadeira, genuína e real gera transformação de vida. Transformação de vida. Nós estamos sujeitos a pecar, mas ao mesmo tempo reconhecer que pecamos e nos arrependermos. O nosso caráter precisa ser moldado e mudado por Deus todos os dias. Que a sua oração essa noite seja essa: Senhor, se eu nunca tive encontro real e verdadeiro com o Senhor, eu quero ter. Eu quero beber dessa água que vai matar a minha sede. Eu quero beber dessa água que vai me saciar. Ah, Jesus, eu quero comer do pão da vida que vai saciar a minha fome, os meus desejos mais ocultos. Esse pão que vai me saciar verdadeiramente o meu espírito e gerar vida em mim. Gerar vida. Nós precisamos comer e beber do Senhor todos os dias. Precisamos conhecê-lo verdadeiramente e desfrutar desse amor incondicional, dessa graça que tanto nós cantamos aqui. Precisamos viver essa graça. Precisamos viver essa graça. Oh Jesus, esse é o nosso clamor essa noite. Não queremos mais andar tão secos como terra seca. Não queremos te conhecer e o Senhor ainda assim está tão distante de nós. Ah, Espírito Santo, o Senhor está tão acessível a todos nós e mesmo assim parece tão intocável por uma geração tão consumista, por uma geração tão pecaminosa, por uma geração tão orgulhosa, por uma geração tão vaidosa. Uma vaidade que tem afastado o teu povo do Senhor. Uma vaidade que tem impedido verdadeiramente a manifestação do reino dos céus, do reino de Deus. Oh Jesus, nós queremos verdadeiramente viver o que nós precisamos viver. E nós não aceitamos mais, Senhor. Não aceitamos mais andar por tantas vezes cegos e surdos espiritualmente. Talvez o teu espírito tenha tentado falar com a igreja, mas a igreja tem estado com tampões espirituais para ti. Ah, Jesus, estamos em meio a uma geração tão cega e por tantas vezes temos nos tornado tão cegos também. Oh, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso tempo. Tem misericórdia, Senhor. Que a tua graça possa nos tocar essa noite. Que verdadeiramente seja gerada em nós fome e sede do Senhor. Que nós saiamos daqui sabendo que nada nos interessa mais do que o Senhor. Não há nada que nós busquemos mais do que o Senhor. Que não há nada que nós desejamos mais do que a tua presença. Porque quando nós entendermos isso, essa geração que hoje tem andado doente será sarada. Será sarada porque a nossa saúde não depende das circunstâncias, mas a saúde do teu povo depende da tua presença. A saúde do teu povo depende do teu espírito. A saúde do teu povo depende de uma transformação
transformação interior, de vida gerada pelo Espírito. É isso que o teu povo precisa. Ah, Jesus, quando o teu povo entender tudo que eles precisam está no Senhor, Jesus, essa geração será sarada. Paulo entendeu isso, Paulo compreendeu isso. Paulo abriu mão de tudo por amor ao Senhor. Foi açoitado tantas vezes, foi humilhado tantas vezes, mas a fé de Paulo foi inabalável, porque Paulo era cheio do Espírito de Deus, ele era cheio da graça de Deus. A tua boa mão estava com Paulo. Paulo, quando foi lançado naquela prisão, a tua palavra fala que ele te adorou naquele lugar. Ele te adorou naquele lugar. Jesus, nós temos passado por situações muito menores, situações tão pequenas, e por muitas vezes o teu povo tem blasfemado contra ti. Muitas vezes o teu povo tem murmurado por coisas tão pequenas. Esse povo tem desistido de viver, Senhor. O Senhor entregou a sua vida por amor a eles, e eles têm desistido de viver. Oh, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa geração. Tem misericórdia. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Quantas vezes o Senhor já fez? Faz de novo. Nós precisamos de Ti. Que a Tua boa mão seja sobre nós. Que a Tua boa mão seja sobre a nossa casa, seja sobre a nossa família. E passemos nós pelo que precisamos passar, para sermos refinados por Ti. E entenderemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós Te adoraremos, Te louvaremos, independente do que nós passarmos. Independente. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes e não retroceder, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O seu alvo é Ele. O seu alvo é Ele. Aplauda o Senhor com grande júbilo no seu coração.